Crase é um assunto muito cobrado em qualquer prova de concurso público. E se você for fazer o concurso do Banco do Brasil, você pode ter certeza que a banca 6 Gran Rio vai colocar uma questão de crase na sua prova. E o meu objetivo hoje é te dar todas as ferramentas para você conseguir resolver qualquer questão de crase da banca 6 Gran Rio de forma tranquila e segura. Eu sou a professora Eliane Vieira. Se você é novo ou nova por aqui e ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho para você não perder nenhuma aula. Já aproveita que você está por ali, já deixa o seu like, porque a aula de hoje está muito especial, porque eu vou comentar aqui 3 questões de crase da banca 6 Gran Rio e eu quero te mostrar quais são as artimanhas desta banca para tentar fazer com que você erre as questões de crase. Eu também quero te dar algumas dicas e te mostrar alguns macetes para você não cair nas pegadinhas da banca 6 Gran Rio, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar logo a nossa aula e eu quero, antes propriamente de comentar as questões, já separei aqui as questões, eu quero fazer uma pequena revisão daquilo que é crase. Aqui não é uma aula de crase, a gente tem aulas de crase aqui no canal, posso deixar linkado aqui para vocês, mas é só uma pequena revisão que vai servir de base para a gente conseguir resolver as questões de forma mais segura. O que você precisa lembrar é que crase é nada mais, nada menos do que a fusão. A crase não é o acento. Esse acento aqui, ó, o nome dele não é crase. O nome deste acento é grave. Então, isto aqui é o... Eu vou colocar um A aqui para ficar melhor. Então, isto aqui é o acento grave. Mas o que é a crase? A crase nada mais é do que o fenômeno, é a fusão entre 2 elementos iguais, entre 2 vogais iguais. Então, para que não haja a repetição desses 2 As, tanto na fala quanto na escrita, o que a gramática fez? A gramática simplesmente colocou aqui o acento grave para marcar que neste elemento aqui há 2 As, ou seja, há 2 elementos embutidos, digamos assim, neste A. E aí você pode estar se perguntando, mas Eliane, de onde vem este A e de onde vem este A? De forma bem resumida, o que você pode entender é que este A é uma preposição. Então isso aqui sempre será uma preposição. E esta preposição será exigida por um termo que a gente chama de regente. Esse termo regente pode ser um verbo, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo e pode ser também um advérbio. Então, este a preposição vai ser exigido por um verbo, por um substantivo, por um adjetivo ou por um advérbio. Isso é do lado esquerdo. Eu sempre digo o seguinte, que crase é igual a atravessar a rua, você precisa olhar para os 2 lados. Então aqui a gente olhou para um lado só, para o lado esquerdo. Do lado direito, o que eu tenho? Eu tenho normalmente um artigo, pode ser um pronome também, mas normalmente nós teremos um artigo deste lado aqui. Então, como eu disse, a fusão desta preposição com um artigo ou um pronome resultará em que? No uso do acento grave indicativo de crase. E você já aprendeu aqui que o nome deste acento aqui é grave, tudo bem? Grave é o nome do acento e crase é a fusão de 2 elementos iguais. Então esse aqui é o princípio geral do uso do acento grave indicativo de crase. Agora eu quero colocar aqui uma frase antes de irmos propriamente para as questões. Ó, então eu tenho aqui, Pedro fez críticas à diretora. O que a gente tem aqui nesse contexto? A gente tem um elemento que está aqui e a gente tem uma dúvida. Será que existe crase aqui? Será que o uso do acento grave indicativo de crase é obrigatório nessa construção? Como é que a gente vai pensar para verificar se realmente aqui existe a crase ou não? Existe o fenômeno da crase ou não? Bom, eu preciso, como eu disse, olhar tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Veja que do lado esquerdo eu tenho o elemento críticas. Quem faz críticas a alguma coisa ou a
alguém. Então, o que eu vi aqui? Que este elemento, que é o termo regente, ele pede uma preposição. E do outro lado, eu tenho o termo diretora, que é um termo que está no feminino. O feminino admite o quê? Um artigo definido feminino. Então, nesse contexto aqui, eu tenho um artigo que determina o substantivo diretora. Então, o que você percebeu aqui? Porque eu sei que você já matou a charada. Você percebeu que do lado esquerdo nós temos um elemento que pede uma preposição, então é fazer críticas a alguma coisa ou a alguém, e do lado direito eu tenho um outro elemento que admite o quê? Isso aqui, ó, o artigo. Então, se eu tenho preposição mais artigo, obrigatoriamente eu preciso colocar aqui o acento grave indicativo de crase. Então, Pedro fez críticas à diretora com o acento grave indicativo de crase. Existe um macete que eu quero te passar agora, que é o seguinte, é você trocar este elemento aqui, diretora, por um correspondente masculino. Eu sei que nem sempre é possível trocar por um correspondente, mas sempre que existir esta possibilidade, nós o faremos. Então, eu vou trocar, ó, diretora por diretor. Então, é o correspondente masculino. Então, eu vou colocar aqui, ó, diretor. Agora, preste atenção e veja o que vai acontecer com este A. Ó, fez crítica, ou melhor, Pedro fez críticas ao diretor. Então, você percebeu aqui que apareceu este ao. O que isso significa? Significa que este elemento aqui, ó, admite um artigo. Apareceu o ao, esse artigo foi evidenciado e este a aqui continua sendo a preposição exigida pelo termo críticas. Então, toda vez que você conseguir fazer esta troca por um correspondente masculino e aparecer isso aqui, ó, o ao, significa que você comprovou a presença do artigo, portanto, a crase ali será obrigatória. Então, você pode utilizar isso nas questões da banca 6 Gran Rio. Vai te ajudar bastante. É um artifício que nós utilizaremos ao longo da nossa resolução de questões e você vai ver que isso vai facilitar bastante a sua rota, tudo bem? Então, nós vimos aqui o princípio geral da crase. É claro que existem várias outras regras e nós vamos trabalhar essas regras ao longo da resolução das questões. Mas você viu o princípio geral e você viu também o seguinte, a aplicação desse princípio geral aqui em uma frase. Eu te mostrei também um artifício que você poderá utilizar na hora da sua prova para você comprovar a existência ou não do acento grave indicativo de crase. Tudo bem? Então, nós criamos aqui a nossa base, agora sim nós iremos à correção das questões. Então, a questão número 1 diz o seguinte, ó, esse aqui é o comando da questão, um comando bem simples. A 6 Gran Rio tem essa característica de colocar comandos simples e muitas vezes direto nas provas. Em outros casos, ela não coloca um comando direto, ela coloca um comando indireto. Mas nas questões de crase, geralmente ela faz o uso do comando direto, ou seja, ela deixa claro o que ela quer no comando da questão. Então, o comando diz assim, ó, o sinal indicativo de crase está usado de acordo com a norma padrão. Então, ela quer a utilização correta do acento grave indicativo de crase. Nós vamos analisar cada uma das alternativas e eu vou dar a você algumas dicas e alguns macetes para você utilizar na hora da sua prova, combinado? Então vamos lá para a letra A. Tenho preocupações referentes a questões ambientais. O que a gente aprendeu? Que crase é igual a atravessar a rua. Eu preciso olhar para o lado esquerdo e para o lado direito. Se do lado esquerdo houver um termo regente que pede uma preposição, o que eu sei? Que o lado esquerdo está resolvido. Aí eu preciso olhar para o lado direito e verificar se existe um artigo definido feminino ou um pronome. Então, a gente faz, se houver, a gente faz a fusão desses dois elementos iguais. Vamos aplicar. Isso é importantíssimo que você tenha aí bem fresco na sua memória, ou seja, que você tenha isso bem sedimentado na sua memória, porque vai te ajudar na hora de você
você resolver qualquer questão. Aqui a gente está falando da Banca 6 Gran Rio, mas você pode utilizar tudo isso que eu estou te ensinando aqui em qualquer banca organizadora, em qualquer questão. E não só questões de concurso, mas questões da sua escola, por exemplo, exercícios e etc. Tudo bem? Porque o princípio da crase é o mesmo. Então, quando eu falo referentes a questões ambientais, eu tenho esse termo regente aqui, que pede uma preposição. Por quê? Tenho preocupações referentes a alguma coisa. Então, perceba que referentes pede uma preposição. Agora, o que eu faço? Eu preciso olhar para o outro lado. Do outro lado, eu tenho o termo questões. Perceba agora o seguinte para você não errar na hora da sua prova. Aqui eu tenho a. É só um elemento aqui. A não é as, e sim a. Então, quando houver um termo regente que pede uma preposição e do outro lado eu tenho um substantivo no plural e aqui eu só tenho um a, você nunca vai colocar o acento grave indicativo de crase. Sabe por quê? Porque essa expressão aqui, questões ambientais, essa expressão está sendo utilizada no seu sentido geral, no seu sentido, digamos assim, genérico, ou seja, não há um artigo especificando o termo questões. Isto quer dizer que este a é apenas uma preposição, é só a preposição exigida pelo termo regente. Logo, se eu só tenho um elemento, a gente vai pensar em crase? É óbvio que não. Por quê? Nós aprendemos que a crase é a fusão de dois elementos iguais. Se eu só tenho um elemento, nada de pensarmos em crase. Então, esta crase aqui está incorreta. Na verdade, eu nem vou fazer isso aqui. Eu já vou colocar ali um xizinho e eliminar esta alternativa, ok? Então, vamos fazer assim. Deixe-me voltar aqui com a minha caneta e vamos eliminar esta alternativa, porque a banca fala em correção. Então, letra A eliminada. Letra B. Medidas de proteção à infância precisam ser tomadas por governos. Perceba que eu tenho o termo proteção. Medidas de proteção a quê? A infância. Então, este termo regente pede uma preposição. Não importa se na hora da sua prova você não sabe classificar se é um adjetivo, se é um substantivo, se é um verbo, se é um advérbio, isso não importa. O que importa para você acertar a questão é você conseguir perceber que este termo pede uma preposição, independentemente da classificação gramatical deste termo, tudo bem? Então, proteção a alguma coisa. Agora, olha para cá, infância. Infância é um termo, é um substantivo feminino que admite um artigo definido feminino. Logo, eu tenho aqui a fusão, ou seja, eu preciso ter a fusão desses dois elementos iguais. De um lado eu tenho uma preposição e do outro eu tenho um artigo sendo exigido pelo substantivo infância. Logo, esta crase, ou seja, este acento grave aqui está correto. Esta é a nossa resposta? Claro que sim. Número 1, letra B de bola. Agora vejamos por que não pode ser a letra C de caso. Devem-se fazer campanhas para aumentar as preocupações sanitárias. O que eu quero que você observe? Este verbo aqui. Cuidado, cuidado, cuidado com a transitividade dos verbos. Se você tem dificuldade em relação à transitividade verbal, tem uma aula aqui no canal, vou deixar linkada para você. Aqui na parte da descrição eu vou colocar, tem um título assim, aulas que eu indico. Então eu vou colocar esta aula ali no primeiro tópico. Basta você clicar, depois que você assistir a esta aula, então você clica lá e assiste também a aula de transitividade verbal, que vai te ajudar bastante em alguns pontos relacionados à crase. Bom, então nós temos aqui o verbo aumentar. Este verbo é transitivo direto. Por quê? Devem-se fazer campanhas para aumentar, colocar aqui o pronome, isso. Então, aumentar alguma coisa, aumentar isso. Este verbo é transitivo direto. Se este verbo é transitivo direto, do lado esquerdo eu já não tenho nada. Se eu não tenho nenhum elemento do lado esquerdo, para que a gente vai pensar em crase? Porque do lado direito eu só vou ter aqui um artigo determinando o nome preocupações. Então, esta crase aqui está incorreta. Eliminamos, portanto, a letra C de casa. Eu preciso que você guarde no seu coração
isso que eu falei para você. A crase é igual a atravessar a rua, ou seja, o uso do acento grave indicativo de crase vai acontecer se um termo anterior, se o termo regente pedir uma preposição, este é o lado esquerdo da nossa rua, da nossa analogia aqui com a rua, é o lado esquerdo, e do lado direito eu preciso de um artigo ou de um pronome para fazer essa união. Se do lado esquerdo eu não tenho nada, então não tenho que pensar em crase aqui, porque do lado direito, nesse contexto, eu só tenho um artigo feminino para determinar o substantivo preocupações, tudo bem? Então eliminamos a letra C e a letra D. A Banca 6 Gran Rio adora essa locução prepositiva aqui, ó, a partir de. Ela sempre cobra, ela sempre coloca uma alternativa com essa locução prepositiva na prova. E aí ela fala que existe a crase aqui. Aí você pode ficar em dúvida porque nas redes sociais você encontra muitas pessoas que escrevem a partir com a crase. Fala pra mim. Você encontra, não encontra? Você já deve ter visto por aí a partir com o acento grave indicativo de crase. E aí isso mexe com o seu coração e você acaba falando, ah, meu Deus do céu, será que tem crase ou não? Mas memorize o seguinte para você não errar na hora da sua prova. Eu não quero que você erre isso aqui, não. Você vai acertar lá na hora da sua prova. Partir é um verbo e nunca, jamais existirá crase antes de verbo. Sabe por quê? Porque o verbo não se flexiona em gênero. Se ele não se flexiona em gênero, nada de crase antes de verbo. Então repita comigo. Nunca, jamais, em hipótese alguma, haverá crase antes de verbo. A Banca 6 Gran Rio vai tentar empurrar essa crase aqui para você, vai aparecer essa locução lá na hora da sua prova, mas você vai dar uma risadinha para ela e você vai falar, nessa daqui eu não caio. Então elimina logo de cara a letra D, não precisa se preocupar com isso. Você não vai levar nem um segundo para resolver a letra D de dado, muito menos a letra E. Olha só, você confere a seguir os documentos do cliente. Seguir é um verbo? É sim. E o que nós aprendemos lá na letra D? Que nunca, jamais, em hipótese alguma, haverá crase antes de verbo, porque o verbo não se flexiona em gênero. Então, nada de crase aqui. Eliminamos a letra E e também eliminamos a letra D. Então, número 1, temos como resposta a letra B de bola. Vamos para o número 2? Vamos lá para o número 2. Bom, o comando dessa questão diz assim, ó, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o emprego do acento grave indicativo da crase é obrigatório. Então, agora, a banca não quer saber se está certo ou se está errado. Ela quer falar, ela quer cobrar de você se a crase é obrigatória, se o acento grave indicativo da crase é obrigatório na palavra destacada. Então vamos lá, vamos ver isso, vamos analisar passo a passo, porque aí a gente vai revisando também os pontos principais deste conteúdo. Olha só a letra A. A exigência de entrar em contato com instituições financeiras obrigou o cliente a criar, a mesma regra. Eu falei para você, a 6 Gran Rio tem uma certa preferência com essa história de crase antes de verbo, mas nós aprendemos aqui e vimos na letra D e na letra E da questão número 1 que nunca, jamais, em hipótese alguma, haverá crase antes de verbo. É o que acontece aqui, a criar. Eu não posso colocar a crase aqui. Então, o uso do acento grave indicativo de crase não é obrigatório aqui. E se a gente colocá-lo nesse contexto, haverá um erro em relação à norma padrão da língua portuguesa. Então, eliminamos a letra A. E a letra B de bola? Vamos ver, A falta de leis sobre privacidade digital exige que os indivíduos se preparem para enfrentar a invasão do acesso às suas vidas privadas. Cuidado com a letra B de bola. A banca fica colocando essas armadilhas para fazer com que você ache que aqui a crase é, por exemplo, facultativa. Por quê? Existe aqui o pronome possessivo. Então, se você fica decorando e você não entende o princípio básico da crase, às vezes pode ser que você erre um determinado tipo de questão porque a banca vai colocar armadilhas. E a sua função é se livrar dessas armadilhas e acertar as questões. Então eu quero que você observe esta palavra aqui, invasão do acesso a suas vidas privadas, acesso a alguma coisa. Então este nome pede uma
preposição. Ele é um termo regente que pede uma preposição. Então, do lado esquerdo, eu já tenho aqui um elemento que pode ser que vá se unir ao segundo elemento. Então, o que eu preciso fazer agora é olhar para o lado direito. Do lado direito, eu tenho tudo isso aqui, ó, suas vidas privadas. Mas cadê o núcleo dessa expressão? Tá aqui, ó, vidas. Vidas, ó, presta atenção agora. Vidas é um substantivo que está no, fala para mim, isso, plural. Se esse substantivo está no plural, significa que nunca haverá crase? Não é isso que eu disse. O que eu disse lá na número, deixe-me voltar aqui, ó, letra A, questão número 1, letra A. É a mesma estrutura. O que eu disse é que se houver um substantivo plural, mas aqui simplesmente houver um A e não as, aí você não vai colocar a crase. Você não vai se preocupar com o acento grave indicativo de crase, porque nós só teremos um A, que é uma preposição. Vamos aplicar essa linha de raciocínio, na verdade, na letra B. Ó. Então, eu vi que do lado esquerdo eu tenho acesso a. Nós identificamos que aqui existe um substantivo no plural. Agora, será que existe a crase aqui? Não, porque este A aqui está sozinho, é só A, não é as. Então, cuidado, porque acesso a suas vidas. Este a é somente uma preposição exigida pelo termo regente acesso. Ah, mas por que é só uma preposição? Porque o termo vidas está no plural. Para existir um artigo aqui, eu precisaria de um artigo, fala para mim, isso, definido, feminino e o quê? Plural. O substantivo vidas aqui está sendo utilizado no seu sentido geral, no seu sentido genérico. Ele não está especificado. Não existe artigo aqui, ó, tem um zero aqui. Não existe artigo do lado direito. Se eu só tenho um elemento, nada de colocar o acento grave indicativo de crase aqui. Tudo bem? Letra B eliminada. E a letra C? A revolução da tecnologia da informação modificou a realidade social, penetrando em todas as esferas da atividade humana. Preste atenção, porque ó, do lado esquerdo eu tenho o verbo modificar. Quem modifica, modifica isso, alguma coisa. Eu modifiquei isso. Eu modifiquei o quê? A realidade. Eu modifiquei o mundo. Eu modifiquei o meu apartamento. Enfim, você pode modificar qualquer coisa. Mas o que importa é que o verbo modificar é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, fala para mim, aqui existe alguma possibilidade de haver o acento grave indicativo de crase? É claro que não, porque deste lado eu já tenho um zero. Então a nossa equação aqui é muito simples, é mais fácil do que matemática esse negócio aqui. Se do lado esquerdo eu tenho um termo que pede uma preposição e do lado direito eu tenho um outro termo que admite um artigo ou pode ser também um pronome nesse contexto, esses dois elementos vão se unir e o que a gente faz? Pum, a gente coloca o acento grave indicativo de crase para marcar a fusão, a união desses dois elementos. Quando existe a crase, o que está acontecendo ali naquele contexto é a indicação para você, leitor, de que existem dois elementos ali. Ó. Deixa-me ver aqui uma frase que tenha aqui, ó, esse aqui, letra B de bola. O que está sendo mostrado aqui, quando aparece esse acento grave, é que aqui existem dois elementos. Existe uma preposição e, neste caso aqui, um artigo, tudo bem? Bem legal essa parte. Agora vamos avançar? Então a gente já eliminou? Não, ainda não terminei aqui o raciocínio. O verbo modificar é transitivo direto, não tenho ali uma preposição, este aqui é o quê? É somente o artigo, antes do substantivo realidade. Um elemento só. A gente já viu que para haver crase ou uso do acento grave indicativo de crase, nós precisamos de dois elementos. Isso aí, eliminamos a letra C de casa. E a letra D de dado. Ó. As pesquisas tecnológicas são indispensáveis devido à importância de solucionar problemas causados pela invasão de dados. Olha o devido a aqui. Ó. Isso aqui é uma locução prepositiva. Já existe a preposição embutida aqui nessa estrutura. Olha aqui a preposição a.
Perfeito. Então, do lado esquerdo, eu já tenho uma preposição. E do lado direito, eu tenho importância, que é um substantivo que admite um artigo definido, feminino e, neste caso aqui, singular. Então, obrigatoriamente, eu preciso colocar meio metro de crase aqui para indicar que existe uma fusão, que existem ali nessa estrutura dois elementos iguais, uma preposição lá da locução prepositiva e um artigo antes do substantivo importância. Então, o acento grave aqui é obrigatório. Foi isso que a banca pediu? Exatamente isso. Então, está aqui, Seixas Gran Rio, letra D de dado é a nossa resposta. E por que não pode ser a letra E? A banca Seixas Gran Rio vai insistir nesta questão de cobrar de você ou fazer com que você erre, ou tente, na verdade, fazer com que você erre essa estrutura aqui, ó, com a segunda palavra, ou a palavra do lado direito no plural. Vamos lá para a gente relembrar, refrescar a nossa memória em relação a essa regra. Letra E. O surgimento das regras das redes sociais e dos sites de compartilhamento conduziu as pessoas a novas situações de risco na sociedade atual. Então, o que nós temos aqui, ó? Conduziu as pessoas a alguma coisa. Então, este aqui é uma preposição. Perceba que depois eu tenho um substantivo, o quê? Isso aí, substantivo no plural. Significa que nunca vai haver a crase quando a palavra estiver no plural? Não é isso que eu disse. O que eu disse é que nunca haverá a crase, só que aqui precisa haver o a. Se houvesse aqui as, ó, por exemplo, conduziu as pessoas às novas situações. Aí já mudaria tudo. Por quê? Eu vou até escrever aqui, ó. Vamos lá, voltando aqui ao nosso raciocínio antes de eu escrever. Só para a gente amarrar essa ideia aqui. Se eu tenho apenas uma preposição e uma palavra aqui, ó, no plural, e aqui eu tenho este a, nunca, jamais haverá crase aqui, tudo bem? Mas precisa ser a. Ah, mas Eliane, se fosse as, aí mudaria tudo. Então, eu vou escrever aqui, ó, pessoas, ok? Pessoas, as novas situações. Agora mudou tudo. Por quê? Porque agora existe as. E eu falei para você que não existiria a crase se houvesse a. Mas se existir as, aí vai haver a crase. Por quê? Ó, conduzir pessoas a alguma coisa, então aqui existe uma preposição, e agora o nome situações está determinado. Ah, como é que você sabe que está determinado? Porque se eu tenho um substantivo feminino e plural, o artigo correspondente a este substantivo é o artigo as. Então, aqui, nessa construção, eu tenho preposição mais artigo as. Se eu tenho dois elementos iguais, o que a gente tem que fazer? Isso aí, colocar o acento grave e indicativo de crase. Então, não confunda essa construção aqui, que não vai haver crase, justamente porque o substantivo situações, ele está no seu sentido geral, no seu sentido abrangente, no seu sentido genérico, não especificado, com esta situação aqui, em que o substantivo situações está determinado, está especificado pelo artigo definido, feminino e plural, as, tudo bem? A banca Seixas Gran Rio vai tentar te confundir, mas com essa explicação que eu mostrei aqui para você, você não vai errar isso. Vai ser bem fácil, bem tranquilo na hora da sua prova. Então, a gente consegue eliminar a letra E? Sim, conseguimos. Então, a número 2 tem como resposta a letra D de dado. E aí, você está gostando desse modelo de aula, dessas questões comentadas? Se você estiver gostando, deixe o seu like, porque é por meio do seu like que eu sei que esse conteúdo aqui está te ajudando, que essas aulas estão sendo úteis para você, e aí eu faço
faço mais aulas parecidas ou com esse mesmo formato para você, tudo bem? Então, deixe o seu like e vamos direto para a questão número 3. O comando dessa questão, bastante previsível, na verdade, diz assim, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o emprego do acento grave indicativo de crase é obrigatório na palavra destacada em. Então, vamos lá. Letra A é um modelinho que a gente já conhece, a Sage Gran-Hill explora bastante esse modelo de questão. Os pais, inseguros na sua tarefa de educar, não percebem que falta de limites e superproteção comprometem a formação dos filhos. Cuidado aqui, por quê? Eu tenho o verbo comprometer. Quem compromete alguma coisa, compromete isso. Percebeu que o verbo comprometer não pede uma preposição? Se ele não pede uma preposição, a nossa equação já foi pro brejo. Por quê? Eu não posso ter o acento grave sendo empregado em um elemento só. A crase é a fusão, é a união, e o acento grave indicativo de crase vai marcar esta união. Se eu só tenho um elemento, nada de pensar em crase. Mas, Eliane, o que é estiar? Estiar é apenas um artigo antes do nome formação. Então, a crase aqui não é obrigatória. Eliminamos a letra A, portanto. E a letra B de bola? A Sage Gran-Hill vai insistir nessa questão do a partir de. Lembra que eu falei para você lá no início da nossa aula? Letra B. A indisciplina nas salas de aula aumentou a partir do momento em que as mídias divulgaram a necessidade de dar maior liberdade aos estudantes. Olha o a partir de aqui, A partir de é uma locução prepositiva. Essa locução prepositiva tem um núcleo verbal, ou seja, o verbo é o núcleo dessa locução. E o que a gente precisa saber em relação ao acento grave indicativo de crase? Que nunca, jamais haverá crase antes de verbo, porque o verbo simplesmente não se flexiona em gênero. Então eu não posso de forma alguma, se eu quiser dormir em paz, colocar o acento grave indicativo de crase aqui. Se você vir nas suas redes sociais ou em algum e-mail alguém escrevendo a partir de com o acento grave aqui, você pode ter certeza de que esta pessoa não assistiu a esta aula. Então você manda esse vídeo para ela saber que nunca, jamais, em hipótese alguma, haverá crase antes de verbo, tudo bem? Então, nada de crase aqui nessa história de a partir de. Agora vamos para a letra C de casa. A atenção e a motivação são condições que levam a pessoa a pensar. Levam a pessoa. Vamos fazer aquele artifício que nós utilizamos lá no início da nossa aula, que é trocar esse elemento feminino por um elemento masculino. Eu quero trocar aqui por João. Vou colocar João aqui, A pessoa, o João. Perceba que quando eu coloco João, só aparece o. Então, levam a pessoa a pensar. Levam o João a pensar. Se só apareceu o artigo, significa que este a é apenas um artigo, sim, determinando o substantivo pessoa. Então, de forma alguma, eu posso colocar o acento grave na letra C. Eliminamos, portanto, esta alternativa. E a letra D. As famílias e as escolas encontram-se, na atualidade, frente a jovens. Este frente a também é uma locução e aqui a gente não vai colocar a crase nessa construção, porque este a é apenas uma preposição. Então, nada de crase na letra C, na verdade, D de dado. E a letra E. As escolas chegaram à etapa em que os professores estão cada vez mais com dificuldade para exercer o seu importante papel de ensinar. As escolas chegaram a alguma coisa. Por exemplo, eu posso dizer, as escolas chegaram à conclusão. Vamos também fazer o seguinte, vamos utilizar aquele artifício que nós utilizamos, deixe-me ver, onde? Aqui, na letra C de casa. Vamos tentar trocar a etapa por exemplo, veredito. Veredito. Foi a palavra que me veio aqui. E quando isso acontecer na hora da sua prova, ou seja, quando você precisar fazer essa troca pelo masculino, se na hora, de repente você está nervoso ou nervosa, você não conseguir pensar em uma palavra correspondente,
Não tem problema, coloca ali o João que vai resolver a situação, tudo bem? Mas aqui eu pensei em veredito, não sei porquê, vou colocar aqui, ó, veredito, perfeito. Então, quando eu falo, ó, as escolas chegaram à etapa, as escolas chegaram ao veredito, aparece este ao aqui. O que acontece aqui é que eu estou evidenciando o artigo. Este a é uma preposição que está aqui sendo exigida pela forma verbal chegaram, e depois de um outro lado eu tenho um substantivo que admite um artigo feminino definido singular neste contexto. Então o que nós temos que fazer aqui, isso aí é colocar, ó, meio metro de crase aqui, porque o acento grave indicativo de crase é obrigatório na letra E. Como foi isso que a banca pediu, a gente tem como resposta a letra E. Então, sempre que possível, faça o seguinte, utilize esse artifício, utilize esse macete de trocar a palavra que está no feminino por uma palavra no masculino. Se você puder fazer a correspondência, ótimo. Agora, se não puder, não tem problema, pense em qualquer palavra masculina aí e você vai colocar e vai dar certo. Então, nós vimos aqui que na letra E, o uso do acento grave indicativo de crase é, de fato, obrigatório. E com isso, nós finalizamos a nossa aula de questões comentadas da banca 6 Gran Rio, e essa aula aqui foi específica para te dar várias dicas sobre crase, vários macetes para você utilizar na hora da sua prova. Agora, se você quiser mais questões comentadas, não só de crase, mas de outros assuntos que a banca 6 Gran Rio gosta bastante de cobrar, como, por exemplo, colocação pronominal, concordância verbal, que é um assunto que cai bastante, muita gente tem dificuldade, concordância nominal, também análise sintática, que a banca explora bastante esse conteúdo, valor semântico dos conectivos. O que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui para você, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, o link, na verdade, do curso de questões da banca 6 Gran Rio. Então eu vou deixar aqui na descrição, se você quiser aprender a resolver as questões de uma forma prática, objetiva, a gente fazendo também a revisão de alguns pontos da matéria, eu vou deixar o link aqui do curso Questões Comentadas 6 Gran Rio para você, tudo bem? Um abraço, eu espero que você tenha gostado da aula. Se você tiver gostado, deixe seu like, se inscreva no canal. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!